E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia, começando mais uma semana de análise do nosso mercado cripto. Bitcoin que passa por muita volatilidade aí no dia de hoje, nessa segunda-feira. Ele que chegou próximo aos 65 mil dólares, começou a subir pra caramba, foi lá para os 67. E nesse vídeo aqui eu vou te falar a principal estratégia que você precisa seguir nesse exato momento e o que você precisa ficar de olho no mercado nessa semana, logo depois da vinheta. Pessoal, e o Bitcoin passando por um movimento de alta, chegando lá próximo aos 67 mil dólares. Mas antes, hoje, 8 horas da noite, lá no meu Instagram, eu vou ter uma live com o cara do mercado, o Caio Caula, que é um grande youtuber e que vai estar fazendo ali uma live onde a gente vai falar sobre vários temas de criptomoedas e falar sobre a questão das criptomoedas serem um investimento legítimo ou uma moeda de hacker. Então eu conto com a presença de você lá. Eu vou estar aqui deixando o link do meu Instagram na descrição desse vídeo, certo? Muito importante lá, a gente vai começar com uma sequência de lives a partir de hoje, lá no Instagram, diariamente, falando sobre vários temas que as pessoas mandaram na caixinha de perguntas nos últimos dias. Então, se você quiser sugerir um tema, ainda é tempo. Corre lá nos stories e sugere um tema que você quer que eu comente em alguma dessas lives. Pessoal, seguinte, primeira coisa, né? O Bitcoin, ele fez ali uma queda na sexta-feira, chegando próximo aos 65 mil dólares. Não se movimentou muito no final de semana, testou novamente os 65 mil dólares na manhã de hoje e rejeitou, tá? Então a primeira coisa que eu vejo é uma figura gráfica conhecida como fundo duplo, tá? É quando a gente testa um ponto duas vezes e tem uma rejeição. E se a gente for pegar para considerar esse fundo duplo, o alvo dessa figura ia estar lá na região próxima aos 68.600, 69 mil dólares. E o que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? Primeiro, esse suporte 65K é um suporte muito importante. Inclusive eu falei para vocês que ao longo dessa queda eu ia comprar Bitcoin nessa zona verde e eu comprei Bitcoin. Por que eu comprei Bitcoin? Porque a gente teve alguns possíveis indicativos de que esse suporte seria muito relevante, tá? Primeiro de tudo, a gente teve uma queda com um volume muito alto. Isso é o que a gente chama de clímax no volume. Mas ultimamente, né, devido a essa consolidação que o Bitcoin está fazendo aí já há bastante tempo, né? Desde fevereiro quase, o Bitcoin está consolidado, então a gente já vai para mais de 100 dias de consolidação. É normal a gente ver bastante volume aí em movimentos mais intensos do mercado. Porém, junto com essa queda que a gente teve aqui, a gente viu uma quantidade forte de liquidações, né? Foram aí mais ou menos uns 20 milhões de dólares liquidados em poucos minutos e uma queda absurda do CVD. Muita sardinha vendendo a mercado nessa queda. Então isso aqui para mim foi um belo gatilho de acumulação. Comprei Bitcoin próximo aos 65.600 dólares mais ou menos. Tô com a operação ativa. E agora, né, que a gente teve essa alta aí do Bitcoin, eu acredito que a gente pode ver até uma continuação desse cenário. Até mesmo porque, se a gente for olhar, a gente está com muito interesse comprador na região próxima aos 66, 65 mil dólares e 64, tá? Até surgiu um pouquinho no 63. Até os 63 mil dólares a gente tem mais de 9 mil Bitcoins alocados aí para compra. É uma região que não vai ser fácil passar. E especialmente, né, dos 65 aos 63 é onde a gente tem o aumento mais drástico nessa quantidade de ordens. Para você ter uma ideia, se a gente pegar todos os Bitcoins dentro de todas essas corretoras aqui, desde os 66.800 até os 76, a gente não tem a quantidade necessária de Bitcoin para bater de frente com os 9.400 Bitcoins até os 63K. Então, é uma região de suporte, é uma região muito difícil de passar. E para mim, por agora, se o preço continuar caindo, eu vou ter interesse de comprar mais Bitcoin ali até a região verde, né? Até os 63.800, talvez eu faça mais uma compra para aguardar um eventual repique. O que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? Primeiro, regiões de liquidez, né? A gente vê que as regiões de liquidez estão sendo muito visadas para realizações. Então, a gente estava aqui com uma região muito forte nos 65 mil e
700 e no 65.400, captamos essa liquidez, começou a surgir uma outra liquidez maior que próximo ao 67, fomos lá e captamos essa liquidez, e a gente está com muita liquidez vendedora até os 69, 70 mil dólares, que é aquela região de alvo do fundo duplo. Então acho que se a gente cair, a gente pode ter uma oportunidade de comprar mais um pouquinho de Bitcoin, e se a gente subir, a gente pode estar formando ali um certo repique de mercado para estar captando esse tanto de ordem vendedora que está surgindo nesse exato momento no mercado. Olha essa queda aqui no long short ratio. Por outro lado, a gente também precisa tomar muito cuidado porque o long short ratio segue acima de 2, tá? Então, por mais que a gente tenha muita ordem de compra nesse exato momento, a gente tem muitas pessoas compradas que podem ser liquidadas. Então, se a gente vê uma queda mais drástica com muita liquidação e abaixar do 63k, aí a situação já não fica tão bonita assim. Então, qual que é a minha estratégia nesse exato momento, pessoal? Para mim, o Bitcoin ele está passando por uma correção no gráfico semanal, tá? A gente fechou a barra semanal, né, da semana passada com uma queda até bem forte, né? Foi uma queda aí semanal de 4%. As últimas vezes que a gente teve uma queda tão grande assim foi só lá em abril, quando a gente teve muita volatilidade, tá? A gente teve um fechamento aí de 5% negativo. Agora a gente teve 4,72%, que sim, considerando esse histórico de 100 dias de consolidação, é algo a se levar em consideração. Então a gente continua em busca do fundo ascendente no gráfico semanal. Enquanto a gente estiver buscando por esse fundo ascendente no gráfico semanal contra a região dos 56.500 dólares, é acumulação, tá? Veio aqui na zona verde, continuando esse movimento de baixa e estando esticado, ou seja, continuando um movimento de baixa forte aqui de uma vez, eu vou pensar em entrar com mais ordens até os 63 mil dólares, porque a gente tem muita ordem de compra. Porém, se o Bitcoin fizer aquela correçãozinha aqui, ó, e voltar a cair, eu já não tenho tanto interesse em entrar nessa região verde, porque eu já fiz compras aqui no 65 e não faz sentido eu gastar munição no 63, que está bem pertinho da minha região de compra. Então eu aguardaria uma queda maior para poder estar abaixando mais o meu preço médio. E se a gente vê um repique, eu vou ficar de olho em regiões de liquidez, né? Regiões aqui que se mostrarem interessantes, regiões gráficas, regiões que a gente vê um alto índice de alavancagem para estar fazendo parcial dessa posição comprada que eu fiz aqui no Bitcoin, pelo menos para zerar meu risco, abaixar ainda mais o meu preço médio. E se a gente resolver, sei lá, começar a subir para caramba, eu estou posicionado, né? Eu fiz só uma parcial para zerar o risco, mas ainda assim, se a gente fizer aquele topinho descendente e continuar caindo, eu fui estopado, eu serei estopado no lucro por conta dessa parcial e vou estar ainda com mais munição para comprar Bitcoin mais embaixo ainda, certo? Então a análise de hoje é essa, não esquece de me seguir no Instagram, o link está aqui embaixo. A gente vai começar com uma sequência de lives exclusivas que não vão ficar salvas, tá? Então vai ter essa 8 horas da noite com o Caio e depois a gente vai começar com lives diárias 10 horas da manhã, falando sobre vários temas aí relacionados às criptomoedas. Então me segue lá no Instagram se você não me seguir ainda. Não esquece também de conferir os apoiadores do canal, a corretora BingX, que é a corretora que eu utilizo aí para estar fazendo as minhas operações de investimento. Não exige KYC, preza pela sua privacidade e segurança. Além do mais, tem a Token.com, a rede social das criptomoedas, link para ambos aqui embaixo na descrição desse vídeo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!